e trazendo para o contexto brasileiro, como o Gabriel colocou, né? Lélia Gonzalez, ela nos ajuda muito, ela usa a psicanálise, né, como uma das ferramentas analíticas para pensar o território brasileiro, pensando também, né, quando a gente fala de linguagem, né, e que o inconsciente, ele é formado por linguagem, justamente esses elementos, eles vão impregnando, né, a nossa subjetividade, a nossa forma de pensar, sentir, agir, dessas escolhas também, desses ideais que a gente muitas vezes vai tentando alcançar, mas que são inconcebíveis porque a gente tem uma estrutura e porque muitas vezes a gente faz uma negação de si para tentar chegar, né, num tipo de imagem que não vai ser a nossa. Por isso que os movimentos sociais são muito importantes também, mesmo tendo conflitos, mesmo tendo questões que precisam ser resolvidas intragrupo, né, dentro dos grupos, né, se a gente tem hoje questionado a participação de mulheres negras em outra posição, né, social, é por conta desses movimentos de mulheres negras que foram questionar. A Lélia é uma dessas mulheres que questiona o movimento negro, que também reproduzia muito machismo. E ela faz um tipo de denúncia em relação a isso, né? Então, as pesquisas dela, o trabalho dela, a contribuição dela, sendo integrante também de partidos políticos, né? Estando na academia, fora da academia, pensando no carnaval, enfim, ela vai fazendo uma análise crítica social muito interessante para a gente entender nossas formas de se relacionar. E aí eu trouxe um trechinho, né, do texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que eu amo de paixão esse texto. Toda vez que eu leio, para mim, sai uma coisa diferente, né? Já começando pela epígrafe, que é enorme, que ela conta uma cena de que as pessoas negras são convidadas para estar lá no lançamento de livro, né, de pessoas brancas que organizam um evento, falando sobre esse livro, falando sobre pessoas negras, e é justamente esse lugar, né, que a gente vai encontrar nos estudos, na academia, em que a gente é falado pelos outros e não por nós mesmos, né, a gente sendo um objeto de pesquisa, um objeto de análise, né, a partir de quais lentes, né, da lente do racismo e do sexismo. A gente pode até problematizar Freud, né, com alguns conceitos que ele cunhou à época dele, fala de histeria, que tem a ver com o útero, e que isso ganhou de uma forma popular, pejorativa e negativa, entendendo também que muitas vezes quando a gente importa uma teoria e ela é massificada, né, popularmente, ela também sai de um certo contexto, né? Ela sai de um certo contexto no sentido de mudar a maneira como aquilo foi aplicado, né? E também porque sai de um território em que foi pensado aquele tipo de teoria. E que a gente pode, sim, fazer algumas adaptações para pensar a nossa realidade social, né? Porque Freud tá falando lá, né? Enfim, Viena, Europa, da realidade que está ali pautada e estabelecida. Porque as pessoas negras que eu tenho enquanto referência usaram esse instrumento para poder pensar essas relações, né? De poder, principalmente, que são estabelecidas e produz adoecimento, né? E elas questionam, né, a maneira como o estudo foi constituído também.